você puder, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Quero agradecer a Deus mais uma vez por estarmos juntos. Agradecer o pastor Valtinho pela oportunidade, pastor Juvenil, pastora Maria Jaci, e na pessoa deles também o pastor Moraes. Pastor Moraes, nós estamos sempre juntos. Sexta-feira nós estávamos lá no pastor Aneir, no encerramento de campanha, foi bênção. Apocalipse, capítulo de número 2, versos de 1 a 4. Diz assim o texto: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Amém. Obrigado, podem tomar os vossos lugares. Nesses minutos que eu tenho, eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas. Essa igreja de Éfeso era uma igreja dedicada, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja espiritual, era uma igreja que a presença de Jesus, o que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, é Ele próprio, estava ali. Mas de repente veio uma mensagem para o anjo da igreja, para o líder da igreja, e eu fiquei pensando, o Senhor falando com o anjo da igreja e trazendo para ele essa exortação: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E eu fiquei tentando fazer uma analogia da igreja de Éfeso com a nossa igreja, com nós, nos dias atuais, e com esse momento em que nós estamos vivendo, porque independente do resultado, eu não sei, nós estamos vivendo, as consequências estaremos vivendo, o anterior vivemos, o posterior viveremos, então faz parte do nosso dia a dia, o contexto. E algumas coisas me chamou muito a atenção nesse quesito: deixaste o teu primeiro amor. Porque é uma igreja espiritual, uma igreja que o Senhor reconhece o trabalho, reconhece o zelo que ela tem pelo altar, reconhece o zelo quando chega falsos obreiros dizendo: eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou reverendo, eu sou apóstolo. E a igreja tinha esse discernimento e esse critério de colocar à prova aqueles que se diziam e não eram, e ela os encontrava mentirosos e zelava assim pelo púlpito e pela doutrina de Deus. Mas tem essa advertência, e eu fiquei pensando que isso pode ter conosco, que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, com a vida da igreja no Brasil, nesse contexto em que nós estamos vivendo. E a primeira coisa que eu encontrei é que nós, a igreja do Senhor, fizemos de um homem um ídolo, e demos glórias a esse homem, demos aleluias a esse homem, colocamos ele no topo dos topos do trono. Isaías capítulo de número 42, versículo de número 8, está escrito assim: a minha glória não dou a outrem. O Senhor não permite que ninguém seja exaltado e glorificado e tido como uma solução para a sua igreja. O Senhor da igreja é aquele que anda no meio dos 7
castiçais de ouro, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, primeira coisa que nós, como igreja, nós constituímos erroneamente, enganadamente, às vezes até de boa fé, nós constituímos um ídolo, e o Senhor, lá do céu, não recebeu, e não aprovou, e não aprova, e não divide a glória dele com ninguém. Segundo ponto, é que um dia chegaram para Jesus no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, dizendo assim: Senhor, Moisés nos deu os 10 mandamentos, e nós precisamos saber do Senhor, como é que o Senhor faz esse resumo? Como é que o Senhor pega um único mandamento, faz uma síntese e nos dá uma ordem para que nós possamos ouvir a doutrina do Senhor e saber se ela de fato e de verdade é boa? Então, Jesus disse: olha, o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois dependem toda a lei e os profetas. O Senhor não condicionou se o meu próximo concorda com as minhas ideologias. O Senhor não condicionou se o meu próximo tem uma bandeira diferente da cor da minha bandeira. O Senhor não condicionou se o meu próximo está num partido que não é o partido que eu simpatizo. O Senhor não condicionou as ideologias. Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o próximo como a ti mesmo. E a igreja que ora, a igreja que trabalha, a igreja que tem a presença, ela se esqueceu de olhar para a palavra, e ela começou nas redes sociais, e eu sou inclusivo, eu estou no meio disso, independente das coisas que um posta, outro posta. O fato de eu fazer parte da igreja, nós, não é a igreja, somos nós. Eu não estou fora do contexto. E começamos crente degladiar com crente por causa de partido. Crente degladiar com quem não é crente por causa de um ídolo. Crente degladiar com outras pessoas de outros estados, de outros países, por causa de uma ideologia. Aí nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Pedro diz assim: eu falo a vocês como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne que peleja contra a alma. Ele nos chama de peregrinos e forasteiros. João capítulo 17, versículo 16, a Bíblia diz: olha, eu não sou do mundo, como eles do mundo não são. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja está na terra, mas a igreja não é da terra. Nós estamos com os pés na terra, mas a nossa mente, o nosso coração precisa estar no céu. Aleluia! Nós falhamos, nós erramos, e nós precisamos pedir perdão para o céu. Nós criamos uma barreira para o evangelismo. Nós, a igreja ficou dividida entre o santo e aquilo que não é santo, o profano. E agora nós precisamos, a partir de amanhã, convidar os nossos opositores para virem ao culto. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Eu estou trazendo essa palavra porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração, e quando o pastor Juvenil confirmou, não tem visitante, eu falei, então está confirmado. Nós precisamos nos reconciliar com o céu, e nós precisamos voltar ao primeiro amor, e lembrar que o primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a nós mesmos, independente de quem ele seja, o que ele faça e o que ele pense. Aleluia! Ah, mas vai acontecer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando Jesus falou assim, Mateus capítulo 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele fala de conhecimento e fala de poder. Mateus capítulo 28, versículo 18, o Senhor falou, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu falei isso na sexta-feira dentro de um outro contexto, mas deixa eu falar um negócio para vocês, para você tranquilizar o seu coração. Nós, a igreja, estamos semelhantes ao exército de Saul na frente do filisteu Golias. O filisteu balança a moita e o exército de Saul treme as bases e o joelho bate no joelho com medo. Aí eu faço uma pergunta: quem é a direita diante do poder e da glória do céu? Quem é a esquerda diante do poder e da glória do céu, com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra? Quem é que pode contra o poder de Deus? Quem pode se opor à vontade do Senhor? Estão propagando uma mensagem, e tem alguns pregadores de renome pregando, e pregaram muito, dizendo assim: Deus perdeu o controle da Venezuela. Aí o auditório diz: não. Deus perdeu o controle da Argentina? Não. Deus perdeu o controle da Nicarágua? Não. Sabe por quê? Deus continua no controle, mas não é Ele que vai às urnas. Eu ouvi isso várias vezes. Parece bonito. Parece bonito. Falou? Só tem um porém. Um pequeno porém. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Se chegou o tempo de Deus, escute isso aqui, permitir que venha a crise, como o pastor Juvenil mencionou, nos 4 cantos da terra, para ter a necessidade de um surgimento de um governo global, não tem igreja, não tem oração que vai impedir. Porque nós falamos da palavra, pregamos a palavra, ensinamos a palavra. Quando a palavra vai se cumprir, aí a gente recua e fica com medo do cumprimento da palavra que nós tanto amamos, tanto pregamos, tanto divulgamos. Se chegou o momento, é inevitável. Agora, vamos entender uma coisa, que na igreja primitiva, o momento em que a igreja primitiva mais cresceu, foi quando veio a perseguição dentro da cidade de Jerusalém. Aleluia! Não estou falando e nem ministrando que virá perseguição, não é isso. Eu estou dizendo para a igreja o que o profeta Abacuque disse no capítulo 3 e versículo 17: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas no curral, todavia nem haja alimento lá no campo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia!
Eu vou ser crente independente do que aconteça, independente de quem assuma. A igreja continua crente, porque nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja santa do Senhor. Essa é a promessa da palavra. Aleluia! Então a igreja não precisa temer, a igreja precisa perseverar, a igreja não precisa ter medo, a igreja precisa permanecer como igreja, voltar a ter a identidade de igreja. E quando é que eu sou de fato igreja? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura significa não fazer acepção de pessoas, não olhar cor, não olhar partido, não olhar condição social, mas dizer para a pessoa: Jesus te ama, Jesus te ama, vamos ao culto. Às vezes em nome de uma santidade, deixa eu falar um negócio aqui, em nome de uma santidade, nós criamos o nosso grupo, nós criamos a nossa igreja, nós criamos a nossa patota espiritual. Olha só isso aqui, a santidade, ela habitou por excelência, inquestionavelmente na pessoa de Jesus. A santidade de Jesus atraía as pessoas para Jesus. A santidade não afastava as pessoas de Jesus. Se a nossa santidade está afastando as pessoas de nós, nós precisamos rever a nossa santidade e voltar ao primeiro amor. A santidade, ela tem o poder de atração. A santidade, as pessoas vão querer procurar você para te pedir uma oração, para te pedir um conselho, para dizer: eu quero ser como você é, eu quero ir na sua igreja, eu quero ter o que você tem. A santidade, ela é atrativa, ela não é repulsiva. A santidade, ela congrega, ela não espalha. Às vezes nós estamos com um conceito de santidade: sou crente, sou crente, sou crente, sou tão crente que eu pego o anjo com a mão nos cultos, e pronto, e tal, e vou, e tal. E as pessoas olham para nós e dizendo assim: não quero ficar perto não, ser crente igual isso aí não dá não, ser crente igual isso aí, estou fora. Isso não é santidade. Santidade é quando as pessoas começam a procurar você e dizer: é muito bom te ouvir, é muito bom estar com você, fala mais, ensina mais, proclama mais. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então nós, como igreja, precisamos rever o nosso conceito de igreja, de membros do corpo de Cristo. E aí nós vamos nos reconciliar com o céu, dizendo: Jesus, pecamos, nós e nossos líderes pecamos, nos perdoe. E agora, Senhor, nos encha com teu Espírito, para que nós possamos convidar as pessoas para estar perto de nós, para estar no culto, independente de quem assuma, independente do que aconteça. Enquanto não acontece a nossa morte, ou o arrebatamento da igreja, nós precisamos continuar sendo crentes, e assim como Jesus, que as pessoas tenham prazer de estar perto de nós, que as pessoas tenham prazer de nos ouvir, que as pessoas tenham prazer de estar no mesmo ambiente que nós estamos, e que elas desejem ter aquilo que nós temos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tinha muitas qualidades, tinha muitas virtudes. A igreja tem muitas virtudes, a igreja tem muitos dons, a igreja tem uma variedade, tem uma multiforme graça e sabedoria de Deus admirável. A questão é: como é que nós estamos usando os talentos que o Senhor nos deu? Como é que nós estamos usando os dons que o Senhor nos deu? É para exibir os talentos no púlpito,
nos seminários, nos nossos encontros, ou esses talentos podem atrair alguém para estar dentro do mesmo ambiente? É sobre isso que eu queria hoje compartilhar com os irmãos, não desfazendo jamais do dom de ninguém, da espiritualidade de ninguém. Eu não vim aqui exortar você, eu vim compartilhar, porque eu faço parte do mesmo contexto de igreja. Mas olhando para isso aqui, o Senhor falou: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas o Senhor não disse: eu vou deixar de andar no meio dos 7 castiçais. A notícia boa é que Ele continua andando no meio dos 7 castiçais. A notícia boa é que quando nós falamos com Ele, Ele nos ouve, Ele nos perdoa, e Ele dá de novo para nós aquela alegria de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Independente do que aconteça essa noite ou a partir de amanhã, eu e você continuamos crente. Não é crente para ficar reclamando, com medo, não. É crente para olhar para a circunstância que hipoteticamente avança e se aproxima com a mesma visão espiritual de Davi. Qual foi a visão espiritual de Davi? O exército tremia de medo. O Eliabe, o Abinadab e o Samar, que eram homens altos, grandes, bonitos, e os irmãos de Davi, ninguém tinha coragem, porque a visão espiritual não estava conectada. O Davi chega e vê uma coisa que eles não viam, e nem Saul via. Qual foi? Quem é este incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? O que isso significa? Espera aí, ele é um filisteu, ele não é circuncidado, ele não tem aliança, então ele não tem comunicação com o céu. Nós somos circuncidados, nós temos aliança com o céu, nós falamos e o céu nos ouve, aleluia. A circuncisão hoje é no nosso coração. Nós recebemos Jesus, nós somos circuncidados. Nenhum incircunciso pode afrontar a igreja do Deus vivo, porque a igreja tem aliança com o céu, aleluia. Nós temos aliança, nós não precisamos temer o que vai acontecer, quem vai reinar, quem vai governar. Quem governa é Jesus. Quem dá ordem é o céu. A última palavra não é do homem, a última palavra é do Senhor, aleluia. O que nós precisamos é entregar e confiar no agir de Deus, amém? Eu não vou ser extenso, porque a mensagem era essa, mas eu quero convidar você a estar de pé, em nome de Jesus. E se os textos que eu mostrei para você faz algum sentido, ou fez algum sentido, você vai fechar os seus olhos e vai orar junto comigo, do seu jeito, com as suas palavras, dizendo: Jesus, nos perdoa como igreja, nos perdoa como igreja. E depois dessa oração, eu quero convidar a equipe de louvor aqui para cantar o hino de número 204, porque nós somos peregrinos e forasteiros. Essa oração é uma oração que nós vamos pedir perdão como igreja, dizendo: nós falhamos, fizemos um ídolo, esquecemos do segundo mandamento, mas o Senhor nos preservou até aqui, e nós vamos pedir perdão, vamos reconciliar, vamos voltar ao primeiro amor, e vamos continuar a boa obra até o dia em que o Senhor nos chamar para a glória. Feche os seus olhos. Se o Espírito Santo falou com você, querido Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença com toda a humildade, como tua igreja, Senhor, como a igreja do Brasil. Nós falhamos, nós constituímos ídolos, Senhor,
e o Senhor não recebe, o Senhor não divide a tua glória com ninguém. Nós desprezamos o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro. Nós, Senhor, ficamos amedrontados, Senhor, olhando, meu Pai, para as ameaças e possíveis acontecimentos que ainda nem sequer chegaram. Isso chama-se ansiedade. Mas o Senhor manda nos voltar ao primeiro amor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós falhamos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós pecamos contra o céu, pecamos contra Ti. Mas devolve-nos, Senhor, a alegria da salvação. Devolve-nos, Senhor, o desejo de amar o nosso próximo. Devolve-nos, Senhor, a sabedoria do evangelismo, do discipulado, para que nós possamos, enquanto o Senhor não arrebata a Tua igreja, contemplarmos esta casa cheia de novos convertidos, Te louvando e Te adorando, independente, Senhor, de ideologia partidária, mas sabendo que o papel da igreja, a mensagem é: Jesus te ama e está voltando. Coloca essa mensagem no nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos leva a compreender que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui, mas não somos daqui, e estamos aqui só enquanto o Senhor assim o permitir. Amém. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma leva te espera, que Cristo venha buscar. Aqui só há descrença, as lutas não têm fim, mas Jesus a presença glória será para mim. Do céu de luz vou descansar com meu Jesus. Hei de morar em coração crente, só pela fé viverei, pois Deus me tem prometido que no céu descansarei. Eu tenho permanente o bom consolador, guiando-me brandamente a fonte viva de amor. Do céu de luz vou